Buenas, gurizada, tudo bem? Vamos então para nossa terceira parte. Eu vou trabalhar aqui mais duas sessões, tô tentando manter os vídeos curtos, tá? A quarta sessão, ela dá segmento imediato ao que foi levantado na terceira. Ela chama o ataque à história, né? Ele começa essa sessão abrindo bem algumas contribuições que a presença da história da ciência no ensino de ciências pode trazer, segundo essa perspectiva contextualista que eu falei no outro vídeo. E são várias, lista tipo 7. Pode motivar e atrair o aluno, humanizar a matéria, abrir melhor uma compreensão dos conceitos, né, uma vez que a história ela traça o desenvolvimento e o aperfeiçoamento desses conceitos, então tem aí um ganho didático, um ganho pedagógico em trabalhar determinados conceitos. Existe um valor intrínseco em compreender muitos desses episódios na história da ciência que são fundamentais para a nossa formação cultural, para a nossa sociedade ocidental. Demonstram que a ciência ela é mutável e ela é instável, de novo, né, desconstruindo aquela ideia da ciência monolítica, sólida, perfeitinha, dogmática, que é um grande objetivo desse artigo, um grande objetivo inclusive dessa área de estudo, né, dessa corrente de pensamento. Ela se opõe à história, à ideologia cientificista, e aqui eu não vou conseguir abrir para vocês o que seria essa ideologia cientificista, mas eu imagino que esteja, segundo esse autor, né, nessa consoante da ciência monolítica, sólida, estanque, etc. E abre um entendimento melhor do método científico, né, e das suas mudanças e suas nuances e complexidades ao longo do tempo. Isso é o que os contextualistas defendem, né? Isso seria a defesa da presença da história da ciência dentro do ensino de ciência. Mas essa sessão ela vai tratar justamente sobre os ataques, as críticas à presença da história da ciência no ensino de ciências, né? Isso se dá por duas vias principais. A primeira é que a única história possível nos nossos cursos, e por cursos eu estou querendo falar assim, da escola, dos cursos de graduação, dos cursinhos populares, né? Do curso de biologia, o currículo de biologia não, de ciência, o currículo de ciências nesses espaços, a única história possível nesses cursos seria uma pseudo-história, né? Falando de maneira muito resumida, a história verdadeira, e eu sempre boto com aspas, né? Porque não existe uma história verdadeira, isenta, totalmente objetiva, e os historiadores podem falar isso melhor do que eu, os historiadores e as historiadoras. Ela seria complexa demais para realmente ser passada na sala de aula. Então a gente teria que, para poder caber num currículo, passar uma versão cagada, né, dessa história da ciência. O que seria negativo, seria na verdade uma perda, não um ganho, né? E a segunda seria, e na minha opinião, feio. Acho feio a galera que defende essa segunda coisa, mas enfim. Trabalhar a história da ciência no ensino de ciências poderia enfraquecer as convicções científicas que são necessárias para o aprendizado de ciências, né? Basicamente, acho que eu estou vulgarizando um pouco, mas é a minha compreensão. Esses vídeos são a minha compreensão dos artigos também. A gente permitir que a história nos faça compreender os erros, os limites, as contradições, as imperfeições da ciência pode gerar um descrédito na ciência, né? Fazendo com que as pessoas desacreditem nela, tirar a magia, o deslumbramento, o entusiasmo nesse processo de aprendizagem da ciência. Eu consigo entender essa parte final, né? De que o que impulsiona a gente para o estudo das ciências é justamente esse deslumbramento quase mágico que se estabelece, né? Todo esse rolê da série Cosmos, por exemplo, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, essa coisa da ciência como uma coisa incrível, uma coisa espetacular. Eu vim para a ciência por conta disso, né? Eu me criei enquanto uma criancinha, enquanto um piazinho, super deslumbrado com a ciência, especialmente com a ciência biológica, né? E só depois fui desconstruindo essa imagem monolítica e entendendo, né, as limitações, as imperfeições, as contradições, as contextualizações da ciência. E então eu não sei dizer, né, se não teria sido sair dizendo que a ciência é toda imperfeita e tal, teria me deslumbrado ou não, né? Mas, enfim, eu consigo me relacionar com a importância desse deslumbramento para tu seguir
dentro da ciência e querer se pilhar nesse ensino, nessa aprendizagem. Mas essa seria a crítica, né, de que a gente mostrar a história, mostrar essas imperfeições, despilharia, né. Ele usa muito a ideia da quase história, né, que é uma coisa que quem tá aí num mínimo de estudos, eu tô muito no início ainda, já tá bem marcado isso para mim nesses estudos da história da ciência, da filosofia da ciência, de que muitas vezes, principalmente quando a gente vai falar de episódios, de momentos, de determinadas teorias, acontecem essencialmente falsificações da história da ciência, né? A gente dá uma embelezada em várias histórias, faz uma interpretação errada, uma compreensão pouco precisa sobre determinados conhecimentos ou personagens ou experimentos ou episódios, né? Essa quase história que ele vai chamar, né? E embora isso seja muito perigoso, a gente tem que estar muito atento a isso. Também é importante sempre lembrar, né, de que todo historiador, todo cientista e todo historiador da ciência, portanto, todo ser humano, quando vai analisar a história ou quando vai analisar qualquer coisa, está sujeito, né, às culturas, às óticas culturais, éticas, morais, sociais, econômicas de seu tempo, né? Então, dentro desse campo do ensino de ciências, da crítica à ciência, é muito nítido e é muito marcado que a ciência ela não é uma coisa neutra, né, e objetiva e imparcial. Muito antes pelo contrário, muito pelo contrário. Ela é marcada por suas ideologias, pelo seu tempo, pelos seus autores, pelas suas leituras particulares. Então a gente vai refazendo a história à medida que a gente, num determinado período histórico, vai observando ela, né? Então acho que isso é um meia-culpa, assim, para essa questão da quase história, que acho que é importante ser marcado, né? E justamente por conta dessa complexidade de que das óticas que as pessoas veem, dos contextos históricos que vão mudar a interpretação da história, ele já começa a introduzir o que seria uma das próximas sessões, que é a importância de estar aliado à filosofia da ciência, né? Que nos permite trabalhar essas contradições, que nos permite ter noção dessas problemáticas e, enfim, propor soluções e articulações importantes para sair desses bretes, né? Ele bota ali uma frase que eu achei muito bonita, que é: se a filosofia da ciência é vazia sem a história, então a história da ciência sem a filosofia ela é cega. Acho que casa muito bem com esse raciocínio que a gente desenvolveu aqui agora. E voltando nesse tema da quase história, né? Também outra coisa que eu consegui me relacionar muito da minha experiência pessoal enquanto professor, né? Na sala de aula, e o Kuhn, aquele Kuhn lá da história das revoluções científicas, ou estrutura das revoluções científicas, ele vai falar, e eu concordo muito plenamente com essa avaliação, vem muito da minha história enquanto professor, que na sala a história ela acaba sendo distorcida, né? Necessariamente. Inclusive é uma coisa que deve ser feita para que pareça que os cientistas da época que a gente está estudando trabalhavam com os mesmos problemas que a gente trabalha hoje, né? Então, essencialmente é uma corrupção, uma descontextualização de um processo histórico, porque a gente tenta pegar, sei lá, o Galileu tentando entender determinadas leis da mecânica, o Darwin Wallace tentando entender a evolução, o Parin Haldane tentando entender os processos da origem da vida na Terra primitiva, e bota eles como se eles estivessem aqui hoje, né? E a gente deshistoriza a história ao fazer isso. E não tenho uma leitura de Kuhn, é uma das coisas que eu quero ir atrás de ler, é um dos vídeos que eu quero apresentar aqui em algum momento. Mas no texto o autor dá uma interpretação de que inclusive o Kuhn colocava que isso tinha que acontecer, essa deshistorização da história da ciência. Tinha que acontecer para o bom processo de ensino de ciências. Não sei se está correto, pode estar errado, mas é o que eu interpreto de um autor interpretando outro autor. Então, boas chances de estar incorreto. E por fim ele dá uma marcadinha ali, né, uma demarcada bem básica de que a gente não tem hoje uma evidência, hoje sempre estou dizendo esse artigo é de 92, né, não tem naquele momento do artigo a evidência de que a história da ciência diminua entusiasmos pela ciência, né. E ele encerra com uma citação do Siegel, de 1979, que, de novo, acho que ela é bem pesada e ela tem que reverberar bastante na cabeça de pessoas, principalmente que nem eu, que são professores que têm esse deslumbramento com a ciência, que têm essa relação mágica, espetacular com a ciência, né?
de que uma educação em ciências de qualidade é que eu estou dizendo, historicizada, que abre essas contradições, que abre essas dimensões incompletas da ciência, sem fazer catequese, que é essa ciência monolítica, ela é possível, né? A educação em ciências de qualidade com catequese, ela é possível, tá? E a gente tem que se desafiar essa possibilidade. E é uma coisa uma das coisas que mais marcou para mim nesse artigo aqui especificamente é justamente essa. Passando para a quinta sessão, então, História da Ciência e Psicologia da Aprendizagem. Eu tenho uma relação muito complexa com a psicologia da aprendizagem, tá? Tenho uma aproximação muito inicial, quase não dá para dizer que eu tenho uma aproximação com a psicologia da aprendizagem, muito básica com os construtivistas, ali principalmente Piaget, Vygotsky, Ausubel, a partir de algumas formações que eu fiz. Então eu tive uma dificuldade de compreender essa parte, né? O que eu consegui entender é de que aqui ele abre um debate que estava sendo feito e que estava buscando ser encaminhado, que era de que maneiras o desenvolvimento cognitivo individual, né, do sujeito, e o desenvolvimento conceitual histórico da ciência podem esclarecer um ao outro, né? Ele vai pegar ali o Hegel, essa coisa, a fenomenologia do espírito, que é um texto que eu tenho muito medo de ir atrás de ler. Hegel é um autor que eu tenho muito medo de ler e ele me assombra, ele fica aparecendo de novo, eu fujo dele, mas ele fica aparecendo. Mas ele declarava, né, ali em 1806, que a epistemologia, que é um traço objetivo do ser, do processo cognitivo, se desenvolve sobre a experiência, que é subjetiva, sobre o qual o conhecimento está baseado, né? Então, à medida que esse conhecimento, a experiência na qual se baseia o nosso conhecimento, ela vai mudando, a epistemologia, que é um traço mais objetivo, ela também vai se desenvolver, né? Isso aqui é um momento que tem um encontro com Piaget muito forte, né? Ele vai falar muito do Piaget, entendo muito pouco de Piaget, eu não quero que parecer que eu tô manjão. Não levem muito em consideração tudo que eu tô falando dessa sessão, inclusive, tá? Mas enfim. A interpretação que eu fiz é que, basicamente, essas etapas históricas do desenvolvimento da ciência, da percepção dela, inclusive da nossa leitura neste momento da história da ciência, ela se assemelha muito ao processo cognitivo individual, né, de aprendizagem. Como se essas etapas que os construtivistas, e aqui ele dá um destaque muito grande para o Piaget, têm do desenvolvimento cognitivo da criança, dos processos, dos momentos em que ela vai se desenvolvendo, ela espelha muito e se articula muito com como o conjunto geral da compreensão da história da ciência se faz também, que eu achei muito interessante, como se a coletividade geral do olhar ciência, fazer ciência, fosse uma criança em crescimento, desenvolvimento cognitivo e passasse as etapas desse desenvolvimento coletivo, geral, histórico, fossem semelhantes a um desenvolvimento cognitivo individual, pessoal, de uma pessoa só. Então é mais ou menos isso, nessas duas sessões. De novo, não levem muito a sério essa última. Vamos dar seguimento então para a nossa quarta parte.